Pois é, gente, 2026 chegou, ano de Copa do Mundo. Os amantes do futebol, como eu e você, estamos assim ansiosos por início dessa competição que eu sempre falo, que é a cereja do bolo do futebol, ou seja, a Copa do Mundo é o ápice, enfim, o Messi não seria o Messi se não tivesse uma Copa do Mundo, né? Porém, tem gente, por incrível que pareça, que tá promovendo ou tentando promover um boicote à Copa do Mundo aqui no Brasil, gente. Sim, tem gente aqui no Brasil que tá querendo promover um boicote da Copa do Mundo. E óbvio que tem aí uma questão ideológica, política ideológica, né? Sem perder muito tempo, eu vou nela. Mili Lacombe tá dando o que falar. Aliás, ela só aparece quando tem algo a dizer que não é, só restaria um boicote à Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu fui tentar ler a matéria, não vou conseguir mostrar pra vocês porque é só pra assinante da UOL, né? Mas eu consegui ler essa matéria e, cara, assim, não fala nada, absolutamente nada sobre o tema campo de futebol, Copa do Mundo, o torneio, o evento, tá? Esse texto aqui, na verdade, não deveria entrar numa coluna opinião esporte. Não tem nada a ver com esporte, cara. Aqui é uma militância absurda, né? E eu não vou nem... Eu vou fazer esse favor pra vocês e não vou colocar toda a matéria aqui pra vocês verem, né? Mas ela, assim, não tem credibilidade nenhuma mais no meio do futebol, né? Fala coisa com coisa, enfim. E acho que essa daqui foi a pior matéria que eu li na minha vida. Eu tô sentindo falta do pessoal da Globo, cara. O pessoal da Globo não tá promovendo boicote, né? E óbvio, porque a Copa do Mundo faria muito mal pra Globo. Também o SBT, segundo aqui a Notícias da TV, a questão da UOL, né? Óbvio que, né, se não tiver a Copa do Mundo, a audiência vai lá pra baixo, né? A Copa do Mundo deve render algumas das maiores audiências de 2026. A própria Globo experimentou índices elevados no Cantarem Bop com as eliminatórias para o evento em 2025, especialmente na Grande São Paulo, né? Não sei se está se referindo só às eliminatórias sul-americanas, porque no Sport TV também passa as eliminatórias europeias, não é? Só que é o seguinte, gente, não tem só esse pessoal aqui não. O PVC também deixou o pitaco dele, né? Deixou a opinião dele na CBN, no tal da prancheta do PVC. Vamos ouvir aí o que o PVC disse. Depois da reunião da ONU, de mais críticas do Brasil, da China, da Rússia contra a invasão da Venezuela, está um pouco mais claro o cenário, embora ainda muita gente, mais na imprensa do que de qualquer governo, fale sobre a possibilidade de boicote à Copa do Mundo. Foi uma das primeiras coisas que apareceram no noticiário esportivo. Claro que de maneira secundária ao noticiário político e da política internacional e da geopolítica, mas no sábado de manhã já tinha muita gente perguntando, e aí, vai ter Copa do Mundo? Tá, vamos lá. Em 2014, na Copa do Mundo aqui no Brasil, teve um movimento de uma turma aí que vivia gritando, não vai ter Copa. Isso ficou restrito só aos manifestantes. Isso que eu acho que não é legal, cara. Esses mesmos que estão aqui promovendo, ou citando, na verdade, não tô vendo o PVC... não tô vendo o PVC, assim, incentivando o boicote, mas ele já andou falando coisas parecidas aí na rede social. Esse pessoal em 2014, a mídia como um todo, né, não deixava isso só com os manifestantes, eles não divulgavam isso. Então, assim, cara, esquece o Donald Trump, esquece essa questão ideológica, política, vai acontecer Copa do Mundo, os ingressos todos já foram vendidos, vai ser um sucesso. Outras Copas do Mundo tiveram situações bem piores, até porque o que aconteceu na Venezuela foi um negócio muito simples, rápido, não teve nada de... Não tá tendo uma guerra lá, não tá tendo uma intervenção, como estão falando, né? Eu não queria entrar nesse ramo aí de falar sobre essas coisas, porque o meu canal aqui é sobre futebol, né? Especialmente eu queria gravar um vídeo falando sobre futebol, sobre a Copa do Mundo, né? Só que, cara, não tem como, assim, uma coisa tá ligada a outra. Quando pessoas tão influentes aí no meio, né, falam asneiras, na minha opinião, sobre esse torneio, né? Eu tive que gravar um vídeo, também gravei lá no meu Instagram, tá? E assim, cara, 2018, né? Você viu algum movimento de parte da mídia em relação à Copa do Mundo da Rússia? Alguns falaram uma coisa ou outra. 2022 no Catar também, um ou outro. Ninguém levantou assim, vamos boicotar a Copa do Mundo, né? Lá atrás tivemos Copas, por exemplo, em 78, né? Na Argentina, questão de ditadura, a Copa aconteceu de qualquer jeito. Nunca nenhuma Copa foi adiada, nunca nenhuma Copa deixou de acontecer. Óbvio, as dos anos 40 lá não teve, né? Enfim, tivemos situações bem piores, a Copa do Mundo aconteceu e vai acontecer em 2026.
Já teve gente falando de boicotar por conta da questão do clima nos Estados Unidos, toda hora tem que intervir uma partida ou outra, interromper, né? Agora, cara, por conta de uma situação, né? Estados Unidos e Venezuela, o cara promoveu um boicote à Copa do Mundo. Você tá de sacanagem comigo, né? A Copa do Mundo vai acontecer, vai ser um sucesso, 48 seleções, 3 países, tem o Canadá, tem o México, né? Enfim, então vai acontecer. Há questões do que parece que vai acontecer e precedentes. Em princípio, não vai ter risco com a Copa do Mundo, até por uma observação que no ano passado eu ouvi do Pedro Bial. Eu estava nos Estados Unidos quando os Estados Unidos atacaram o Irã, e por eu estar presente em território norte-americano, estava vendo o Fluminense e o Ulsan pela Copa do Mundo de Clubes naquele momento, quando um cidadão encostou em mim e falou: deixa eu te dar uma má notícia, os Estados Unidos acabaram de atacar o Irã. E eu fui conversar com o Pedro Bial para pedir auxílio sobre o que pensar, quando eu percebi que pela primeira vez na minha vida eu estava num país em guerra. E o Bial disse assim: olha, do ponto de vista dos Estados Unidos, raro é o dia em que os Estados Unidos não tiveram em algum conflito em algum lugar do planeta. E eu imediatamente voltei meus ouvidos e falou assim: a concretude da guerra, ela tá em outros lugares, ela tá no... Pô, eu gosto muito do PVC, cara, mas peraí, cara, você é um cara experiente, né? Você teve que ligar pro Pedro Bial pra ele te acalmar uma notícia que os Estados Unidos estavam invadindo o Irã. Cara, fala sério, né? Os Estados Unidos todos os dias eles estão em guerra, cara. Todo lugar do mundo, né? É uma potência militar. A China também tá presente em tudo quanto é lugar lá na região deles, né? Então, assim, fala sério, né? Você teve que ligar pro Bial pra ele te acalmar. Fala sério, hein, PVC? Pelo amor de Deus, hein? O cara tá lá vendo uma partida do Super Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos invadem o Irã. Pela primeira vez eu tô num país em guerra. Cara, os Estados Unidos tá em guerra o tempo inteiro. Quantas vezes você já foi pros Estados Unidos? 1 milhão de vezes, né? Não é esse drama todo, tá? Irã. Ela tá no Oriente Médio. No caso de hoje, ela tá na Venezuela. Ela não tá presente no território americano. E imediatamente eu voltei minha observação pro fato de que eu tava nos Estados Unidos na Copa do Mundo de 94, quando os Estados Unidos tinham tropas no Oriente Médio. Mas o ponto não é esse aqui, né? Porque a gente tem outros... É a maior poderio militar do mundo. Eles vão estar em tudo quanto é lugar do mundo, cara. Não precisa esse exagero todo. Isso é normal na vida deles, entendeu? É completamente normal isso aí. Não tem porquê do alarme, né? O que aconteceu na Venezuela foi um negocinho pequenininho. Eles conseguem garantir um evento, aliás, vários eventos ao mesmo tempo. Se eu não me engano, não vai ter só a Copa do Mundo 2026, vai ter um outro torneio de um esporte lá americano, lá esquisito, né? Que vai ser também super importante no mesmo período da Copa do Mundo, né? Então, qual país do mundo consegue garantir segurança para tantos eventos assim ao mesmo tempo? Só os Estados Unidos, não tem outro. Além do mais, a Copa do Mundo também terá jogos, óbvio que 1 ou 2 estados, eu acho, no Canadá e 3 no México, o restante tudo nos Estados Unidos. Mas agora eu quero saber a tua opinião, escreva aqui embaixo nos comentários se esse boicote vai para frente, né? No Instagram também eu tô vendo umas páginas ou outra ali tentando criar um movimento, né, de boicote à Copa do Mundo, né? Muito pequeno, acho que não vai acontecer nada, a Copa do Mundo vai acontecer, vai rolar normalmente, né? Agora eu quero saber a tua opinião, escreva aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, me deixa aquele like esperto, tá? Se não conhece o meu canal, já se inscreva, ativa o sino das notificações. E fica ligado porque 2026 é ano de Copa do Mundo e aqui no Planeta Futebol Clube você não vai perder nada. Valeu!